Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mate Física 10.0. Professor Saulo, mais uma vez aqui junto com vocês, para tratar, nossa dicção hoje está ótima, de uma questão de dinâmica, conteúdo esse que trata, ao contrário da cinemática que estuda o movimento dos corpos, a dinâmica se interessa mais pelas causas. Por que um corpo adquire uma velocidade, por que o corpo varia o seu espaço em função do tempo, a sua velocidade em função do tempo, e mais uma série de outras causas. O que a questão vai trazer? Gente, questãozinha clássica, que traz a presença de gráficos, e aqui a gente parte por uma questão algébrica com interpretação geométrica, já que nós temos um gráfico, e gráfico a gente pode lembrar muito de geometria, certo? Olha só o que a questão fala. O gráfico a seguir mostra a variação do módulo da aceleração A de duas partículas A e B, com intensidade F da força resultante que atua sobre elas. Beleza. Essa reta maior é a partícula A e essa a partícula B. Ele pede o seguinte: determinar a relação MA sobre MB entre as massas de A e de B. Galera, temos um gráfico relacionando força resultante e aceleração. Pela segunda lei de Newton, que diz o seguinte: um corpo que está sob a ação de uma força resultante tem a sua força resultante a força resultante que atua sobre esse corpo diretamente proporcional à massa e à aceleração. Sendo dada essa relação aqui, essa equação que é conhecida na física como princípio fundamental da dinâmica. A força resultante adquirida por um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Ele quer a massa, ele quer a relação entre as massas, a massa de A e a massa de B. Força resultante no A, força resultante no B, é igual a massa de B vezes a sua aceleração. Para a massa de A vai ser igual a força resultante no A sobre a sua aceleração adquirida. Tá bom. A gente tira pelo gráfico que a força resultante adquirida pelo A, a gente pode tirar por tangente de um ângulo, já que essas duas retas, elas formam um ângulo com o eixo da aceleração. E reparem, matematicamente, quanto maior a abertura do ângulo, quanto maior a abertura entre as duas retas, no caso a aceleração, e do gráfico da força resultante pela aceleração, maior, nesse caso, será a massa. Certo? Beleza. Isso é dado pela tangente do ângulo. É o cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. É a tangente de um certo ângulo. Muito interessante essa propriedade matemática, essa propriedade gráfica. E olha só, a massa de A vai ser o seguinte: a força resultante do A, tirando o ponto de origem não vai afetar para a gente em nada nesse cálculo, tanto que se a gente escolher o ponto zero, vai ter uma massa igual a zero. Só que a gente precisa pegar outros pontos diferentes do zero. A força resultante do A
é 3F0. E a sua aceleração é A0. Tá bom. E a massa do B? Isso é a força resultante do B, que é F0, já que estamos relacionando força resultante com aceleração. É o primeiro par ordenado diferente do zero, diferente da origem, sobre a aceleração, que também, nesse caso, é a zero. E olha só, ele pede a razão entre as massas de A e de B. Massa de A por massa de B. E a gente tem as massas, né? Olha lá que bonito. A massa de A é 3F0 sobre A0. E MB, F0 sobre A0. Agora matemática pura, hein? Matemática básica. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é 3F0 sobre A0, que multiplica o inverso da segunda. A0 sobre F0. E olha só, então tem muita coisa boa aqui pra gente cortar, hein? Muita coisa boa. F0 sobre F0 dá 1. E A0 sobre A0 também dá 1. Daqui a gente tira que a razão de MA por MB é igual a 3. Coisa linda. E olha só, se a gente for fazer a manipulação algébrica desse resultado aí todo, já apagando esse quadro para a gente fazer uma comparação, já que estamos falando de uma razão, eu vou precisar apagar uma parte desse quadro. Se alguém quiser tirar print, apagando esse quadro. Manipulando algebricamente, a gente viu que a massa do A sobre a massa do B, ela é igual a 3. Daqui, a gente pode tirar duas conclusões. Se a gente for multiplicar os dois lados da equação por MB, isso resultará que a massa de A é 3 vezes a massa do B. Certo. Só que olha só. Se a gente for multiplicar todo mundo por MB nessa situação, MA igual a 3MB, e finalmente dividindo toda a equação por 3, a gente vai concluir que o MA, MB, o MB vai ser 1/3 da massa do MA, da massa do corpo A. Gente, questão de aplicação simples, rápida, com o objetivo de você exercitar algebricamente o pensamento dado pela equação, dado pela segunda lei de Newton, que diz respeito ao princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração que um corpo adquire. E
para também, assim, fazer comparações entre álgebra e a parte de geometria. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto e até mais.